Pessoal, como eu falei para vocês, né, que iria estar fazendo alguns exemplos de velocidade média. O velocidade média é quanto de, em média, quanto de espaço se anda dentro daquele intervalo de tempo, que pode ser a hora, pode ser o segundo, o minuto, enfim. Então, por exemplo, se um carro ele anda 100 quilômetros em uma hora, então a gente vai dizer, pode dizer o quê? Que ele anda 100. Deixa eu só ajeitar esse meu 100 aqui. Ele anda 100 quilômetros por hora, certo? Essa notação aqui de 100 quilômetros por hora é justamente porque nós estamos aqui dizendo que ele, em uma hora, andou 100 quilômetros. Mas isso que a gente chama de velocidade média é o quê? Nada mais é do que a divisão do espaço pelo tempo. Como 100 dividido por 1 é 100, então nós dizemos que isso é a velocidade média. Então, em resumo, desculpa. Em resumo, a velocidade média é o espaço que a gente representa por uma letrinha grega delta, que eu vou já falar para vocês. É o espaço dividido pelo tempo, certo? Então, em resumo, velocidade média, que é espaço, né? A gente acabou de ver espaço sobre tempo. Na física, a gente representa espaço e tempo por dois símbolos. O espaço percorrido é representado por delta S. Delta indica variação e S é de space, em inglês, que é espaço, certo? E o tempo, a gente vai representar a variação desse tempo por delta. Gente do céu, por delta T, certo? Logo, a velocidade média é calculada como delta S sobre delta T. Isso aqui, gente, é aquela questão, não é fórmula que a gente precise se prender à fórmula. Quando você entende, né, que o cálculo da velocidade média em si, ele é a o espaço pelo tempo, não necessariamente você precisa se prender a essa fórmula, mas é um caminho que nos leva a resolver questões mais rapidamente, digamos assim. Vejam que vocês vão ver nos exemplos que eu vou fazer a seguir o seguinte: às vezes a gente tem não tem esse espaço percorrido pronto ou o tempo gasto pronto, mas a gente consegue identificar. A variação de espaço nada mais é do que o ponto de onde você saiu ou o corpo que você está trabalhando saiu até o ponto que ele chegou. Por exemplo, quando eu digo que um corpo estava no quilômetro 100 e andou do quilômetro 100 até o quilômetro 150, então, quanto de espaço esse corpo andou? Foi 150? Foi 100? Não, foi 50, porque ele saiu do 100 e foi para o 150, então significa dizer que ele andou somente 50.
Então, essa variação de espaço, ela é o quê? Ela é o espaço final, que a gente pode chamar de SF, menos o espaço inicial, que a gente pode chamar de SI. Da mesma forma, pode acontecer variação de tempo. Ah, eu comecei a correr, eram 4 horas da tarde, e eu parei às 4h17. Quanto tempo eu corri? Eu corri 4h17 horas? 4 horas e 17 minutos? Não, eu corri somente 17 minutos. Por quê? É o espaço, é o tempo final, que foi 4h17, menos o tempo inicial, que foi 4. Então, essas informações aqui de variação de espaço e variação de tempo, elas são úteis para os momentos em que a gente não tem a informação de espaço e tempo pronta, como a gente vai ver em alguns exemplos aqui adiante. Resolvendo aqui um exemplo. Digamos que uma partícula se desloca 5 km a cada 10 segundos. Qual é a sua velocidade média? Então, primeiro nós precisamos reunir as informações. A partícula se desloca 5 km em 10 segundos. Gente, 5 quilômetros tem cara de espaço ou de tempo? De espaço, né? E 10 segundos é o nosso tempo. Então, qual é a velocidade média dessa partícula? Bom, como velocidade média é ΔS, que é o espaço, dividido pelo tempo, então nós vamos ter 5 quilômetros dividido por 10 segundos. Mas 5 quilômetros a gente pode transformá-los em metros, que são 5.000 metros, não é isso? Uma vez que 1 quilômetro são 1.000 metros, então 5 quilômetros são 5.000 metros, sobre 10 segundos. Então, sempre podemos cortar isso aqui por ser uma divisão. Então, nós temos 500 dividido por 1. O que acontece para a gente aqui, pessoal? Que a nossa velocidade média vai ser 500 dividido por 1 é 500, certo? E essa velocidade média, ela é o quê? 500 km por hora, 500 metros por segundo, ela é o quê? 500 metros por segundo, não é isso? Então, essa aqui é a nossa velocidade média para essa situação. E aí vocês podem se perguntar, Glaisa, mas por que tu transformou 5 quilômetros em metros? Porque por uma questão estética, as velocidades médias, elas geralmente são apresentadas em quilômetro por hora ou metro por segundo. É a questão de unidade de medida, né? Unidades padrões, digamos assim. Então, as unidades padrão para as velocidades médias, ou elas são a velocidade média ela é apresentada em quilômetro por hora ou em metro por segundo, tá certo? Resolvendo aqui outro exemplo, né? Digamos que um determinado veículo passou no quilômetro 200 e leu um aviso que em 30 minutos ele ia encontrar abastecimento para o veículo dele. E o serviço de 30, que está a 30 minutos dele estava marcado no quilômetro 45. Então, quais são as informações que a gente tem aqui? Quilômetro 45. Desculpa, gente. Quilômetro 245, tá? Quilômetro 200 para o quilômetro 245. Então, a gente tem de informações. Quilômetro 245, quilômetro 200, e a gente tem o tempo 30 minutos,
Já temos a informação que o tempo é 30 minutos, então o nosso ΔT aqui é 30, não é isso? Observem que aqui a gente vai ver essa questão aqui de variação de espaço. Nós temos duas informações aqui, quilômetro 245 e quilômetro 200. Quando ele ia no quilômetro 200, ele viu que no quilômetro 245 ia ter abastecimento. Quanto de espaço ele andou? Aí a gente faz a variação de espaço, que é o espaço final, que foi 245, menos o espaço inicial, que é 200. 245 menos 200, 45 quilômetros. Como eu falei agora há pouco, velocidade média ou a gente vai representar em quilômetros por hora ou em metro por segundo, só por uma questão de estética. Então, vejamos, se nós vamos trabalhar com ela em quilômetros por hora ou metros por segundo, e nós temos aqui 45 quilômetros, fica viável para a gente trabalhar com a velocidade média em quilômetros por hora. Aí a gente observa aqui o seguinte, que o nosso tempo está em minutos. Como é que a gente pode transformar esse tempo em hora? Bom, 30 minutos é meia hora, então 0,5 hora, tá certo? Então, resumindo, nós agora estamos com o nossa variação de espaço, porque isso aqui é o nosso ΔS, e estamos com a nossa variação de tempo, que é o nosso ΔT. Então, é só dividir uma coisa pela outra, né? A gente sabe que é só realizar a divisão. Só abrir espaço aqui para a gente fazer essas contas. Vamos lembrar, nosso ΔS é 45 quilômetros e nosso ΔT é 0,5. Ok, nosso ΔT é 0,5 e o nosso ΔS é 45. Quem é a nossa velocidade média? ΔS dividido por ΔT, que é o que nós temos de informação aqui. Então, vai ser 45. Lembrando que aqui é quilômetro e aqui é hora. 45 quilômetros sobre 0,5 hora. Pessoal, vocês me desculpem a letra, mas é porque essa escrita digital minha não fica tão boa. 45 dividido por 0,5 dá 90. Então, nossa velocidade média vai ser 90, o quê? Quilômetros por hora. Ou seja, quando a pessoa anunciou lá que tinha em 30 minutos abastecimento e restaurante, a pessoa estava supondo que você andando a uma velocidade de 90 km por hora, em meia hora você estaria lá, tá certo? Esses dois exemplos que eu fiz para vocês, eles são suficientes para vocês responderem às atividades propostas. Espero que resolvam e enviem no meu PV a foto com a resolução. Qualquer dúvida também podem perguntar, tá? Um abraço e um beijo. Se cuidem, fiquem em casa. Mais do que nunca a gente precisa estar em casa nesse momento.